Boa noite, torcida alvinegra. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio do Amigos do Conselho. Eu sou Pedro Gabriel. Estamos aqui com uma mesa repleta de grandes e ilustres torcedores e conselheiros para a gente bater mais um papo aí sobre o nosso clube, as novidades. Então sejam todos bem-vindos. Vou passar aqui a palavra ao meu amigo Kelvio. Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvintes e telespectadores. Prazer estar aqui com todos vocês, né, debatendo o nosso Ceará. A gente que desde 2008, que a gente bate muito nisso, né, como sócio-torcedor, a gente vem nessa batalha, né, e como conselheiro desde 2013, e procurando coisas melhores para o nosso Ceará. Mas a gente tem muito o que conversar aqui. Vamos tocar essa bola. Vamos lá. Boa noite, Kelvin. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cássio. Boa noite, Pedro Gabriel. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Pontes, sou conselheiro desde 2019 e sou sócio-torcedor desde 2009. E é uma satisfação estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouco sobre Ceará Sporting Clube, que é a nossa paixão, né? E aí, pessoal, boa noite. Eu sou o Cássio Soares, sócio-torcedor desde 2008 também, assim como o Kelvin. Vindo da arquibancada, como todo mundo aqui, né? E a gente teve aí o privilégio de poder se tornar conselheiro do clube. E hoje está mais a par do que é que acontece dentro do nosso Ceará. E hoje a gente vai ter uma conversa bastante bacana, já que a mesa aqui hoje está repleta, está cheia. A gente já vem conversando aí há bastante tempo sobre os rumos que o Ceará está tomando, sobre o elenco está sendo montado para esse ano, então vai ser uma conversa bastante rica. Vamos lá, pessoal, boa noite a toda a mesa aqui, telespectadores e ouvintes. Sou Felipe Menezes, sou sócio-torcedor número 1225 desde 2008. Estou conselheiro desde 2021, acredito que seja o mais jovem conselheiro da mesa, né? E estamos aqui para debater esse nosso clube, esse amado Clube Alvinegro. Tá passando uma turbulênciazinha aí nessa parte administrativa, nessa parte do conselho, mas a gente está aqui para debater e esclarecer muitos pontos para a torcida. É importante que a gente, como amigos do conselho, esclareça alguns pontos que a gente leva como culpados, mas que na verdade a gente quer melhorar, né? Então, hoje aqui o bate-papo vai ser bom. Por vezes chamados de omissos, né? Várias vezes, né? Muito. Mas eu acho que o nosso podcast, Amigos do Conselho, ele chega para mostrar realmente qual é o ponto de vista de muitos conselheiros, tá? A questão aí de muitas vezes ser taxado de omisso, eu acho que para muitos não é a forma correta. E a gente agora vai mostrar um pouquinho do nosso ponto de vista, do que é que a gente pensa do Ceará, do que é que a gente tá vendo dessa movimentação. E aí eu queria puxar um pouquinho da pauta que eu acho que é a mais importante do clube, que é o futebol. E aí vamos conversar sobre o futebol, sobre a formação do nosso elenco. Queria ouvir a opinião de vocês. Bom, eu posso falar um pouco. A gente está acompanhando aí a movimentação de mercado do clube, né? Movimentação interessante. Do meu ponto de vista, eu entendo que o clube tem que buscar novos mercados mesmo, né? Buscar novas oportunidades, novas opções no mercado. Eu entendo que os estrangeiros que chegaram, estão chegando agora na capital, eles precisam de uma adaptação, né? Mas eu acho que fazer diferente é o que pode trazer o sucesso, né? Então, eu acredito que ainda existem carências no elenco. Eu preciso frisar isso, na minha opinião. Eu acho que ainda tem alguns pontos ali que precisam melhorar, tipo a lateral direita, volante. Eu acho que só tem o Richardson, que é o único que é da posição, salvo engano. E obviamente a gente sabe que o trabalho continua, né? Que estão pensando aí no mercado as melhores opções. Mas até o momento eu tô com uma expectativa boa, né? Mas o problema é que a questão do planejamento é que a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente escuta muito falar
conversando com amigos alvinegros, né, colegas durante confraternizações. Até quando a gente vai no estádio, muitas vezes alguns torcedores comentam sobre isso, né, que essa questão do planejamento ela é um calcanhar de Aquiles do Ceará. Tem sido assim ao longo das últimas temporadas, né, e a gente entende que deixar isso para depois, né, para fevereiro, março, abril, é algo que pode prejudicar, inclusive, o entrosamento do time, dos jogadores. Então, assim, mas de um modo geral, acho que o elenco está sendo bem montado, na minha opinião. Eu ia até trazer aqui para a mesa um debate que foi interessante. A gente ouviu alguns podcasts, algumas entrevistas do nosso diretor de futebol, né, onde ele abordou que hoje a decisão do clube é um colegiado. Né, a gente tem um colegiado. E, assim, ouvi de vocês o que é que vocês acharam, né, se todos esses jogadores realmente vieram desse colegiado, com a aprovação desse colegiado. A gente teve um caso que eu ouvi, pelo menos, né, do Lucas Mugni, que, assim, não foi bem dessa forma, né? Então é importante a gente trazer esses casos e saber se realmente esse colegiado decide, a maioria decide, e os jogadores que estão vindo com a aprovação de todos. E né? saber quem compõe o colegiado é importante também, né? Porque eu já ouvi duas versões, né? Um grupo maior, de perto de 10 pessoas, e um grupo menor de 5. Né? Então, isso precisa ficar claro também para o torcedor, acho que é importante. Quem participa e quais pontos são avaliados, né? Exatamente. Exatamente. Em relação ao Mugni, eu vi uma entrevista, agora não me recordo de quem foi, mas que o atleta ele tinha sido contratado sem o processo, tá? Não me recordo quem foi a entrevista, vou até pesquisar para ver se eu consigo dizer de forma correta, mas ele foi um cara que bypassou o processo recém-criado, né? Por isso que eu trouxe. Foi um podcast do João Paulo Sanches. João Paulo Sanches. Que já estava certo trazer o atleta, que ele e o Drummond se conheciam. Então, teoricamente, não foi uma captação, digamos assim, do departamento de mercado. Entendi. Falar que eu acho que não houve mesmo. Entendi. E isso é importante, por isso que eu trouxe esse caso. Realmente é esse colegiado que decide, tá? E aí a gente volta à tona aquela questão do Ceará, que ano após ano a gente vive com isso, que é a transparência. Realmente, quem está decidindo é esse colegiado, os jogadores estão vindo com condições, bacana, se for, ótimo. A gente está vendo uma mudança dentro do futebol do Ceará, isso é bom, tá? Mas a gente precisa saber mais, né? A gente vê uma situação dessa que foi o próprio João Paulo Sanches que trouxe, e aí a gente fica se questionando. Você falou num ponto aí importantíssimo, a questão da transparência, né? Eu acho que sem a transparência a gente tira muita conclusão e as pessoas tiram conclusões precipitadas ou conclusões que às vezes não são as corretas, né? Então, o clube ele peca muito ainda, a direção do clube é muito omissa nesse ponto, tá? A gente, como conselheiro, aqui é importante deixar também para todos que a gente, como conselheiro, está cobrando sistematicamente, a gente tem feito requerimentos, a gente tá perto, a gente hoje tem uma posição realmente de cobrança, a gente pede retornos, muitas das vezes, ou praticamente todas, a gente não obtém, isso é interessante até deixar claro, a gente não tem obtido muitos retornos, praticamente nenhum. E quando tem uma demora muito grande, né, nesse retorno, então prejudica bastante a gente. Como a gente foi taxado aí durante muito tempo, e essa questão da omissão, realmente a gente vem procurando exercer a função de conselheiro da melhor forma possível. Vejo uma mudança de postura de boa parte do conselho, né, essa mudança de postura. E o clube, as pessoas hoje que fazem a direção lá junto com o presidente João Paulo, eles têm que ter isso em mente, que a transparência hoje ela é cobrada, as pessoas pagam por um sócio-torcedor, né? As pessoas compram os produtos oficiais do clube, as pessoas estão apostando em todas as ações que o clube desenvolve para o seu torcedor, e nada mais justo que não só nós conselheiros, mas a torcida no geral também, ter de volta a transparência, saber o que está acontecendo, a boa governança, né? Enfim, fazer com que o clube se torne um clube transparente para as pessoas. Eu digo, Cássio, que assim, a torcida do Ceará, até coloquei no meu Instagram
no final de semana, que a torcida do Ceará tem muitos deveres, tá? Na hora dos direitos dela, que é uma torcida diferenciada, cara. Não precisa nem falar que não, ou duvidar que ela fez sábado. Aquilo ali é mais uma de vários exemplos. Então, assim, transparência é algo básico para esse torcedor. Entendeu? Ele precisa disso. Com certeza. E ele é carente, cara. Ele é muito carente disso. Muito carente no nosso clube. Então, assim, a gente fala do conselho, mas você imagina o torcedor, cara. Então, não é só votar. Não é só votar, tá? Votar é importante, eu sou a favor, mas tem muita coisa ainda para mudar. Com Né? certeza. Então, a gente está falando de futebol, vem à tona sempre o mesmo assunto, a transparência. Deixar à tona, deixar o torcedor quer pertencer ao clube, cara. O torcedor quer fazer parte do clube. Até porque o Carlos de Alencar Pinto foi construído pelo torcedor. Foi com campanha de cimento, campanha de tijolo, tá entendendo? Da estrutura do ferro para fazer as estruturas, né? Então, assim, o torcedor sempre foi o Ceará Unido, né? A campanha da qual eu tive orgulho de ser partícipe e de estar desde o início, certo? Da gente tirar o nosso tempo, que é precioso, porque todos nós temos deveres profissionais, temos os nossos deveres com a família, né? Tem os momentos de lazer. Muitas vezes a gente tirava isso da nossa vida para doar para o Ceará, né? Nem que fosse só o tempo. Se a gente não tem o dinheiro que muitos têm, ou dizem ter, né? Para dizer que merecem estar ali dentro do clube, a gente doava de maneira mais efetiva o nosso tempo. Então a gente levou a academia. O Ceará de 2008, para vocês terem ideia, o Ceará tinha uma máquina aglomerado, que a gente chamava antigamente de Apolão, enferrujada. Se você quisesse fazer um exercício por tríceps, por exemplo, certo? Você não tinha um cabo de aço, era uma corda, certo? Esse era o estado da academia. Eu, como profissional de educação física, sabe, sentia vergonha. Então, assim, primeira ação, fazer uma academia. E quando você chama o torcedor para participar, o torcedor participa. Nós tivemos uma ação do Ceará Unido, foi a primeira grande ação do Ceará Unido, que foi numa manhã de sábado. Foi o recorde, até aquela época, de 197 sócios torcedores feitos, sabe? Impressionante. Então, assim, chama o torcedor vai, comparece, faz todo esforço. Cara, tem tanta gente. Eu fui estudante, eu não tinha salário não, sabe? Por muito tempo foi mesada, apesar de eu ter trabalhado desde muito cedo. Mas, cara, meu dinheiro basicamente era Ceará, sabe? Era com camisa e com ingresso, com o transporte que eu pagava e tudo. Porque o meu pai não gostava muito de acompanhar, apesar de ser alvinegro também, né? Mas ele preferia estar ali em casa, no conforto de casa, né? Ouvia ali pelo rádio, depois os jogos começaram a ser mais comuns na TV. Mas, meu irmão, eu como simples estudante, fazia de tudo. Então, assim, tem gente hoje que faz de tudo para poder acompanhar o time, para poder ter um sócio torcedor. E aí nada mais justo, cara, que o clube retribuir dessa forma, com transparência, deixando as coisas claras, evitar com que as pessoas fiquem especulando, porque isso é ruim pra gente. Para todos nós. E, Cássio, é importante deixar aqui claro também, tá? A gente está falando de torcedor. Que eu acho que é a válvula mestra de tudo que acontece no Ceará hoje. E quando a gente traz para o conselho, esse aí a gente que né, o conselho na cabeça da torcida é aquele pessoal que tá lá, que responde por eles, né, que tem a sua Bíblia, que se chama Estatuto, e aí a gente vai falar depois. Mas hoje, né, a gente até para assistir um treino tá complicado. Não pode, né? Tá complicado. Proibido recente. Né? Proibido. Como é que o conselheiro hoje não pode assistir um treino do seu time? Mas o treino vai ser transmitido aí, né? Tranquilamente. Bom, eu não ia nem chegar nesse ponto, mas... O problema eu acho que é isso aí, cara. Porque é complicado, eu nunca vi o conselheiro, sinceramente, nunca vi um treino do Ceará, dos treinos que eu fui assistir. Mesmo quando eu ainda não era conselheiro, nunca vi um conselheiro fazer algo, certo? Contra um jogador, contra algum membro, durante o treino. Nunca vi. Então, assim, por que isso? E outra, cara, as pessoas têm que entender que cada local tem sua cultura. E a nossa cultura aqui no estado do Ceará, a nossa cultura dentro do Ceará Esporte Clube foi da torcida estar dentro do clube. E a gente não pode afastar.
O nosso colega Evaldo fala que assim, tudo no Ceará hoje é política, né? Então acho que o fato de assistir um treino, o conselheiro que está ou de um lado ou do outro, porque para mim não tem lado, a gente está defendendo o conselho deliberativo do Com clube, certeza. né? O cara vai lá para fazer alguma coisa, ele tá olhando, eu acho que o olhar dele já não é possível, não é possível ter uma mentalidade dessa dentro do clube. E eu te pergunto, não foi tão bom o que aconteceu sábado? Né? Muito. Como é que esses jogadores não se sentiram, principalmente aqueles que não estão aqui pela primeira vez? É o grande Né? diferencial da nossa Então, torcida, assim, cara. o cara fez um treino, você viu que não houve nenhum tipo de incidente, certo? Durante o treino. A torcida abraçou os caras, cantou, chamaram os caras para perto, né? Os Se caras sentiram acolhidos, né? Quer dizer, é isso, tá entendendo? Então os caras têm que entender que a partir de hoje, assinou o contrato do Ceará, eles são a torcida é o jogador e eles são o torcedor, Claro. certo? É essa troca. A história do Ceará se confunde com a torcida. A torcida ela construiu realmente e a gente hoje com aquele treino lá, o treino aberto, quase 15 mil pessoas, para um atleta daquele é surreal. Um treino. Cara, já que a gente não consegue se igualar financeiramente, a diferença que a gente vai fazer é na É paixão. a força na paixão da torcida. Você vê o Exatamente. Saulo Mineiro que já passou por aqui falando que primeira vez que ele sente aquilo, ou seja, o histórico do cara aqui mesmo é de fechamento, não tem aquele aproximação da torcida que é necessária. Aqui no Ceará é preciso, porque é uma cultura, como o Cássio falou. Eu vi uma Felipe, reportagem, viu, Cássio? Viu, Paulinho? Inclusive, isso você falou, o Saulo até disse que quando ele retornou, ele gostaria de experimentar, foi a mesma coisa que o Guto Ferreira falou, que ele tinha passado por aqui profissionalmente, mas não tinha estado junto da torcida, porque foi na época da pandemia, né, sim. e tal. E, cara, meu irmão, havendo sinergia, certo? Sinergia entre as partes, e as partes são o clube, os seus órgãos diretivos, seu conselho, torcida e profissionais de futebol, os profissionais que estão por trás de futebol, que dão um apoio aos jogadores, meu amigo, a gente vai para cima. A gente consegue conquistar as vitórias. Certo? O pessoal fala muito de união, é sinergia. Quando existe sinergia num grupo de trabalho, num ambiente de trabalho, em casa, as coisas andam. E quando é que acabou isso? Quando se acastelaram dentro do Ceará. Quando subiram os muros. Quando se entrincheiraram. E aí, meu irmão, acontece o quê? O distanciamento. Então hoje o torcedor está arredio. Rapaz, a gente está o quê hoje? Talvez, eu não olhei mais esses dias depois do feirão, a gente tem o quê? 3 mil ainda de diferença pro rival, Talvez de sócio, por aí. talvez até menos, Sim. né? Só da minha família, mais 2 pessoas aderiram esse final de semana. Alguns Então, voltaram, alguns... 34,391. 34,391. Então, assim, Eles cara, têm, vamos lá, informação aí. 35? nós é 34,391 e eles têm 37,235. Isso Quer tudo. dizer, Isso nós estamos quase com a mesma quantidade de sócios do rival. Meu irmão, nossa torcida é massa. Então, por que é que a gente não vai valorizar esse torcedor, essa torcida, cara? Rapaz, quem está lá como diretor, está presidente, nós que estamos conselheiros, todo mundo veio da arquibancada, cara. Então vamos acabar com esse negócio, sabe? A gente precisa acabar com isso no Ceará. As pessoas, quando eu chego num canto, se eu for morar num país, eu tenho que me adaptar à cultura daquele país, né? O país não que é vai o ter. contrário, não. É, Que é o que vai ter- acontece aqui. Exatamente. Então, é lamentável. Quanto ao time, assim, até falar, né? A gente trouxe a pauta. Os jogos têm que começar a rolar, né? Acontecer pra gente analisar. Eu acho que assim, o treino foi bom, mas o treino foi mais para sentir nessa sinergia, como o Cássio falou, da torcida com os jogadores e tudo. E a partir de sábado, domingo, a gente começa a ver a realidade de um time, a cara de um time, né? Vamos apostar. Eu costumo dizer, o futebol do clube, eu queria que o clube como um todo crescesse como o futebol cresceu, tá? Se organizou um pouco. Mas que isso também não é lá. Os outros aí, né? É uma coisa que já era para acontecer há muito tempo. Coincidentemente, no ano de eleição, né? Mas assim, não vamos trazer isso à tona e vamos apostar e se Deus quiser, vamos ter sucesso com esse time Sem dúvida. nos nossos feitos. E eu interrompi o Paulo. Só uma informação de bastidor aqui. O Drubis deu uma entrevista no podcast
aí tu comenta aí com o pessoal a opinião, ele falou que fechou mais um ambiente de trabalho porque era muito liberado o acesso aos treinos. Ou seja, a gente já reclamava que era fechado e ele deu uma entrevista no podcast falando que fechou mais um ambiente de trabalho. Então assim, eu assim, não condeno, de certa forma, o Drubis, Também não. porque ele vem de fora. Né? Cultura, Vem de fora. Conhece a Traz cultura. a cultura. É outra cultura. Então, assim, quem tem que passar isso é a direção do clube, cara. Quem contratou. Aí é onde precisa mudar a cultura, é onde precisa mudar os processos internos. É justamente isso que a gente bate, Na né? Que a gente precisa. contratação dele, ser informado, ó, quem trabalha dessa maneira, né? A nossa questão de treinamento, sei, 1 ou 2 vezes por semana aqui é aberto. O torcedor O respeita, torcedor- né? Isso. O Só pra não ambiente. passar aí, Respeitou. só pra não passar da pauta aí, eu não quis interromper o Cássio. Eu que lhe interrompi, desculpa. Não, que é isso. Só para não interromper aí, para a gente mudar até a pauta, mas é só para mencionar aqui um fato histórico. Lembrei da famosa gincana idealizada lá pelo Ceará Unido, lembra? Que foi até idealizada ali na época de 2008, 2009, salvo engano. Acho que foi até o Danilo que conduziu. Nessa época aí, inclusive, surgiram diversos grupos e diversas torcidas, inclusive, né? Que hoje em dia a gente tem diversas torcidas organizadas, né? Que surgiram dali. E surgiram dali, né? É um fato que eu lembrei aqui, que você falou, né? De abrir o clube para torcedor, para o conselho, enfim. E acho que é importante mencionar, a gente não esquecer do passado, né? A gente não lembrar onde a gente estava alguns anos atrás, né? Como o clube se encontrava alguns anos atrás, e hoje um momento diferente do futebol, né, que existem muitos patrocínios, o clube está num momento bacana, que a gente a gente precisa ter essa consciência de que para chegar no próximo passo a gente precisa mudar internamente, precisa desenvolver internamente, e isso faz parte da gestão, né, que precisa ter essa consciência também de mudança. Eu mesmo comecei, para vocês terem ideia, eu acho que eu fui de torcida organizada, né? Eu comecei na Ceramol, eu acho que com muita gente aqui começou a Ceramol, se apaixona na questão da vibração da torcida organizada, né? Fundador da Aloeste. Um abraço aí pra galera do Monte Castelo, Jacarecanga, Bairro Wellington, Parquelândia, São Gerardo, né? Parque Araxá, que era onde a gente construiu aí a Aloeste. Mas, assim, cara, o Emanuel Gugel, que eu reputo aqui, ele um grande presidente, eu acho que ele veio com a visão dos negócios, um homem visionário que ele é de negócio, né? Na área musical aí de forró. O Emanuel chamou a torcida pra dentro. Né? Tinha o forrozinho, aquele fazia ali onde hoje é o ginásio, né? A torcida, pra vocês terem ideia, não sei se o Evaldo pegou esse tempo, ali onde é o ginásio, entre a loja e o ginásio, é como se tivesse havido ali uma edificação e tinha só o piso lá, um piso preto e branco. Onde era o Ceará, não, antes do Ceará Grill, inclusive. Tanto é que a gente pintava as bandeiras das organizadas nesse local, nesse espaço. Ela era toda marcada. Mas, assim, foi um cara que, lá, se eu não me engano, em 96, que o Emanuel entrou no Ceará, né, o Emanuel abriu o clube, chamou a torcida. Foi a primeira vez que eu vi um dirigente peitar aqui a federação para valer, que ele disse para a torcida não entrar e ficar fora do estádio Presidente Vargas. Né? Enfim, em protesto das coisas da federação, que a gente sabe como é que muitas vezes o Ceará foi prejudicado, né? Em muitos momentos. Enfim, cara, é isso. Mas eu particularmente, no sábado, além da participação da torcida, que foi espetacular, e a gente, lembremos, viu? A gente em pleno pré-carnaval. Verdade. E lá do lado, né? Exatamente. Lá do ladinho. Do ladinho tinha pré-carnaval, né? Então a gente colocou mais de 14 mil pessoas, eu acho isso fantástico. E eu gostei muito da movimentação do nosso elenco, sabe? O Sim. Saulo é um tanque, aquele cara, né? Mas gostei, no geral, gostei do elenco. Acho que a gente também precisa de mais alguns reforços. Eu creio que a diretoria ela deve fechar aí pelo menos mais uns 2, 3 reforços nos próximos dias, e aí ver se é a coisa da liga, a gente torce para isso. Sim, perfeito. Né? A gente entende que hoje parece que, aqui voltando mais um pouco ao início do nosso bate-papo, parece que as coisas estão mais, digamos assim,
compartilhadas, né, dentro do departamento de futebol, utilizando realmente o pessoal de análise do mercado. Enfim, a gente torce realmente para que esse time aí possa nos trazer muitas alegrias. Tá trazendo muita confiança, só te interrompendo um pouquinho aqui, Pedro. E nessa questão do elenco sendo formatado, como o Paulo falou hoje, com alguns processos, é interessante também tocar no assunto da integração da base, né? Porque então o Paulo tocou no assunto de que acho que ainda precisa alguns setores ali serem qualificados. E a gente dá uma olhadinha na base, que é um processo que a gente não tem hoje no Ceará estabelecido, o time principal puxar da base hoje. Hoje, inclusive, foi integrado o Pablo e o Jones que chegaram na Copa. Não só os atletas, como os profissionais da base também, né? A gente perfeito. tem um caso lá do Fernando Martins, né? Perfeito. Assistente social, que poderia ter sido puxado e não foi, por algum motivo, a gente não entende por quê. Eu não consigo entender isso. É, Eu não consigo. Difícil. O Haroldo justificou que eles foram ao mercado atrás de um profissional porque o Fernando Martins era uma peça importante para a base e eles falcaram a base. Vai falar isso, irmão. Eu não consigo porque eu acho que não sai a voz do Evaldo. Eu não consigo entender essa questão. Tem um profissional que, na base, uma base que está dando resultados, que é tido como um profissional que está atendendo ali, atendendo a base que é uma das melhores se a base da dá região. resultado, esse profissional ele está cumprindo o papel dele. Eu juro. Eu queria entender como é esse processo dentro do Ceará. Eu queria que os nossos atletas da base, a gente conseguisse ter a percepção deles no profissional também, sabe? Que a gente não consegue. Atletas profissionais, a gente não tem tido aí tantos, né? Aí tem tanta gente boa que sai de lá, às vezes sem a gente nem saber. Perfeito. Tem o Carlos Celso também, né? Amigo nosso, amigo do conselho aqui, que é voluntário da base, né? Não. Ele é do profissional. Não, o Carlos Celso já é do profissional. O Carlos. Tá. Psiquiatra. Ele é psiquiatra. Saúde mental. Perfeito. É que a gente tocou até num ponto aqui que eu acho que foi o Haroldo, né? Que conversou, bateu. Quem falou foi o Sanches. O Sanches. Ele trouxe essa questão do mental. Foco no mental, criar um programa mental dentro do elenco, né? E o Carlos Celso tá como voluntário, né? O Carlos Celso, cara. Tá dentro do clube já. Tá dentro do clube, meu amigo. Clube. O que justifica isso? O cara tá fazendo um trabalho voluntário, o cara é torcedor, o cara é conselheiro. Por que não valorizar ele? Porque e o cara tem competência, e o cara com certeza tem competência, tem conhecimento para isso, cara. Então, assim, vai trazer profissional. Beleza, eu não sou contra trazer profissional de fora, não, mas, pô, tu tendo dentro de casa, tu vai trazer uma pessoa de fora. E fora tudo isso, amo o Ceará, com a gente aqui. Exatamente. Ainda tem isso, e aí, a gente bate muito. E a questão, assim, da valorização profissional, isso é valorizar o profissional. Porque o profissional diz assim, o cara começa na base, mas ele é que nem jogador que está na base, ele almeja chegar no profissional, quer subir. Tá entendendo? E o profissional que está na base, ele também quer chegar lá para auxiliar o elenco profissional. Então, isso aí é o plano de cargos, carreira e salário do pessoal que trabalha na base do clube. É isso mesmo. Eu queria puxar uma pauta aqui, até que o Cássio falou, a questão da sinergia, sabe? Acredito total, a gente tendo sinergia, o resultado aí vai chegar. Mas eu queria tocar num assunto agora que foi a saída dos coordenadores, que são colegas do conselho, são conselheiros, que eles saíram, alguns fizeram carta entregando o cargo, né, renunciando ao cargo. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, a gente fala de sinergia, eu puxo a pauta também de respeito, tá? Então não adianta a gente tentar ter sinergia sem ter respeito, sabe? O respeito, pelo menos assim, na minha concepção, o respeito é básico. Eu acho que assim, é básico, a gente precisa respeitar o torcedor, o conselheiro, quem quer que seja que está fazendo algum trabalho lá dentro, principalmente os coordenadores, que é um trabalho totalmente voluntário. Então os caras estão lá, estão se doando, estão fazendo ali um trabalho, estão tentando fazer até o impossível muitas vezes, porque eles não têm apoio, muitas vezes eles são isolados. Sem autonomia. A questão da autonomia, a gente tem boicotes internos. Então eu queria que a gente falasse um pouco mais, que a gente levantasse a pauta a respeito entre conselheiros, entre torcedores e entre colegas, né? Porque o nosso clube é formado por nós, torcida. Então, se a gente não tiver o respeito um com o outro, eu queria entender com vocês o que é que vocês acham dessa saída, como foi isso, só pra gente também deixar isso claro. Rapaz, vamos começar, como diz o outro, do começo. Passada a eleição do conselho, que foi um embate muito duro, mas eu acho que assim, fez muita gente crescer
na questão do diálogo, de sentar para conversar e tudo. E, meu irmão, querendo bem do clube. Passado isso, você, né, Pedro Gabriel, foi inclusive candidato contra o João Paulo, era uma opção além do João Paulo. O João Paulo venceu com uma larga maioria, e não houve nenhum tipo de movimentação durante o ano todinho, nenhuma, certo? De nenhum tipo de conselheiro para que prejudicasse o andamento do clube. Eu posso só fazer uma correção aí também, Cássio. A gente não teve nenhum para prejudicar e tiveram muitas ações para a gente ajudar. Com certeza. Muitas vezes a gente foi lá conversar, a gente ficou à disposição. Eu fui e muitos outros conselheiros também estiveram lá para a gente chegar, se unir realmente naquele momento de uma Série B, de uma dificuldade que a gente estava passando. E porta na cara. Muitas vezes a gente levou porta na cara, muitas vezes a gente não foi atendido, não respondido. E quando foi atendido, a gente sai lá sai com motivo de chacota, sabe? E aí desculpa te interromper, mas precisava fazer a observação. Tranquilo. Então, eu acredito o seguinte: chamaram o João Paulo, acho que ele quis fazer uma composição, de alguma forma. Com que intenção eu não sei. Eu nunca conversei com ele a respeito disso. Mas ele chamou pessoas que, de certa forma, as pessoas colocam como oposição, né? Pensamentos opostos a quem estava ali naquele momento. E essas pessoas passaram a integrar diversas coordenações do clube, né? E essas coordenações, pessoal, eu acho que a maioria de nós aqui participou de alguns eventos, que, por exemplo, o Evaldo trouxe, que foi a Vozão Academy, nós estivemos lá na Unifol, também no simpósio de saúde. Um baita evento. Sensacional. Comentado até hoje, cara. Cara, teve um momento lá que estava se cobrando a presença da parte de comunicação do clube, que ele não estava fazendo a cobertura, sabe? Como é que pode? Sabe, eu acho que o João Paulo perdeu uma grande oportunidade de estar, pelo menos no lançamento do Vozão Academy, tá entendendo? Era um momento que, se eu não me falhar a memória, o clube praticamente não tinha mais chances. Já tinha jogado a toalha, entregue os pontos no Campeonato Brasileiro, mas a gente sentia que havia ali algo de errado, né? Um evento do clube, da magnitude daquilo, que foi uma parceria com a instituição de renome nacional e até internacional, digamos assim, que é a Universidade de Fortaleza, Unifol, e o clube não valorizou o trabalho, né? Todo esse digamos assim, esse arcabouço que foi elaborado para a gente desenvolver esse projeto. E aí, vindo para o tópico, né, que a gente está trazendo... Só faz questão de ratificar que a gente vai falar sobre isso hoje da saída dos coordenadores, porque hoje surgiu né? O que tá rolando aí... Salário, tudo, mas, como o Cássio falou na questão de que o João Paulo deu uma certa abertura para os ditos opositores e tal, que é apenas uma oposição de ideologia de implementação de pautas. Mas ficou-se meio que rondando em grupos de WhatsApp, principalmente de conselheiros, que isso era orquestrado, né? Que essa saída dos coordenadores foi premeditada. Era uma movimentação política. Movimentação política. E eu retorno um pouquinho aqui o que o Pedro Gabriel falou, no sentido de que João Paulo não comparece a Vozão Academy. Tenha certeza, Felipe, tô falando, que vários ali chegam no ouvido deles, pô, isso é um movimento político. A ajuda que você vai lá no Ceará, que você levou porta na cara, é porque, não, isso aqui é político. Só que todo e qualquer pensamento é voltado para isso. E não. Talvez o pensamento político de qualquer ação que seja tomada seja lá de lá. Então tão bitolados nisso que eles não estão tão bitolados pensando tanto nesse lado político, voto, político, eleição, que qualquer ajuda que se venha. Quando você tem um modus operandi, meu amigo, aí você coloca nos outros, tá entendendo? O mesmo modus operandi, você reflete o outro. Exatamente. Você vai colocar no outro. Tem muita gente ali que só vive para pensar em política, só vive para o tema político dentro do clube, para afastar um, chamar um, empurrar outro. Você falou em sinergia, você falou nesse envolvimento de todos dentro do clube. A gente sabe do que aconteceu, a saída do Evaldo no dia 27, se eu não me engano, de dezembro. Ano passado, né? E, assim, teve toda uma situação envolvendo
a Unifor, né? O Evaldo que estava responsável ali pela Vozão Olímpico lá naquele período, né? E assim, houve um bypass nele, sem ele nem saber, e aí depois a gente vai para a situação do Ismael, né? Onde o diretor do clube não entrou em contato com ele que estava à frente. Coordenador de evento, tem um evento importantíssimo, diga-se E de com passagem, uma ideia muito bacana, Olha isso, cara, eu não consigo entender. Eu trabalho no multinacional, Perfeito. onde a gente tem convenção, Perfeito. e a prioridade é exatamente isso, a interação de todo mundo, e tá todo mundo Tem a com tal da energia, pra gente entrar o ano com energia, com força. O coordenador de evento. Esqueceram de Não convidar. chamaram, meu amigo. O que é movimento político dentro do clube? Me fala, me explica. Você vai para um evento, o coordenador Não. de evento não sabe nem... Ia ter o evento. Ia ter o evento. E que digamos que, não é porque coordenador não foi convidado. Tinha coordenador participando. Por mim, a gente nem... Tinha coordenador e coordenador. Por mim, pessoal, a gente nem citava isso aqui, tá? Porque eu acho que a gente tá passando vergonha, assim, de citar. Eu tenho vergonha cara. de Sem dúvida. Deus o complicado. livre, vai e complicado. se espalhe isso aí por aí, minha Entendeu? amiga. Eu tenho vergonha de Aí você vê. falar sobre Não, isso. mas o ponto, Paulo, é mais no sentido de que para desconstruir essa ideia de movimento sim, político, de que foi Tá pensado, sendo usado que cada um foi. isso. Se cada um. Se a carta renúncia foi demonstrada, foi publicizada, é para dar transparência, saber o que está acontecendo. Exatamente. Inclusive, a Jana foi a última, né? A sair, a gente tem a informação de que foi por motivos pessoais. Então, Pronto, ó, se um foi motivo pessoal, o outro é porque foi boicotado mesmo, o outro foi esquecido, o coordenador foi esquecido. Ou seja, deixa claro, cara. Então, A gente está falando de caso, transparência desde o início. A gente aqui. volta pra pauta do respeito, né? Exatamente. Você não tem respeito com um colega conselheiro, com um torcedor que tá ali prestando serviço voluntário. Então, pra mim, não é surpresa para essa gestão, tá? Esse modelo de gestão que a gente vê aí, a versão Robson 1, 2, 3 e a versão 4, é o que é praticado. Então, assim, mais uma vez, a gente tá tentando, vai tentar, a gente acredita. A gente porque quer torcedor, acreditar, é isso, a gente quer acreditar, a gente quer que dê acreditar. certo. Eu tô confiante demais nessa temporada como torcedor, mas Sim. quando a gente vê a movimentação ali, é triste ver que as pessoas não evoluem. E talvez, assim, o atual presidente ele não tenha nem a percepção que isso está acontecendo. Talvez ele não tenha esse alcance. Sim. E, assim, não é culpa dele, não. Eu é acredito limitação nisso. mesmo. Eu acredito. Então, nisso. é um ponto que a gente também não pode frisar que talvez seja uma limitação dele. Então, esse boicote que existiu, a saída dos coordenadores, é um ponto que eu vi umas conversas de WhatsApp, que foi articulado e tudo mais. Mais uma falácia aí de quem quer realmente a mesma, ter amor né? ao poder, sempre vai ser assim. Sempre. Apareceu alguém, é mais um oportunista, mais um que não sabe de nada. Tudo dentro do clube é um oportunista. Então assim, o clube ele tem que avançar, ele tem que melhorar. A gente já deu, sabe? Chegamos num patamar legal, há alguns anos atrás chegamos, mas a gente não pode ficar satisfeito com a situação que a gente chegou. Não pode. A gente pode muito mais. Não adianta ficar aqui o conselho fazendo pacto aqui de mediocridade, porque, meu amigo, o nosso clube é muito grande. A nossa torcida ela merece um clube gigante. Então não adianta a gente ficar porque foi bom. Fez isso, fez aquilo, deve um favor. Nada, não é. A gente pode muito mais. E se a gente não tiver essa percepção, se não partir do conselho da torcida que a gente pode mais, a gente não vai mudar. Perfeito. Acho que a gente É pode isso. falar do próxima pauta, né? Que é o dinheiro da Liga, né? Uma pauta excelente pra gente falar. Sim, a gente me perdoa até a data, que eu acredito ter sido outubro, novembro, que a gente provocou o Conselho Deliberativo a assinatura aí de muitos conselheiros sobre alguns pontos aí, pedindo uma documentação, extratos bancários, contratos, enfim, dentre outros, que eu não estou aqui com o pedido nosso, mas que é que acontece? A gente passou meses aí esperando uma resposta. Quando a gente foi ao conselho, a gente tem que perder uma tarde inteira para ir ao conselho. Todo mundo trabalha, todo mundo tem outras atribuições. E a gente chega lá, a gente recebe uma documentação que é uma documentação que é péssima. É uma documentação que é carente de tudo, carente de informação. Assim como o pessoal que está na gestão hoje. Então, é uma documentação que é a cara deles, o retrato deles. Então, não sei por que a gente tem mais uma surpresa ao passar essa tarde lá e ver que nada foi resolvido. Foi dado um novo prazo, a gente sai de lá com um novo prazo, dia 31/12, se não me engano. Foi dia 31/12. Mais uma vez o prazo não é atendido, não foi respondido. Para mim é algo assim surreal. Eu vou fazer uma comparação aqui que até me perdoe a forma da comparação,
Mas é como se tu chegasse, tu mora num prédio, tu chegasse pro teu síndico e pedisse a prestação de conta, ele alega que não pode dar porque a LGPD não permite. Então é algo assim totalmente frágil, é totalmente... É a cara ali do pessoal que está hoje ainda, infelizmente. A gente também não pode deixar de frisar isso. E eu queria que vocês falassem, porque acho que praticamente todos aqui que estão aqui participaram do requerimento, participaram aí dos temas, até acesso à documentação. Que aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso. Não acessa a documentação. Eu não acesso, perdão. Vamos fazer a correção. Dentro de requerimentos, no dia da colocação do orçamento do clube para esse ano, eu e o Fernando Bezerra, a gente assinou um requerimento, tá, pedindo a lista atualizada dos sócios proprietários do clube. Ontem, disseram que a lista foi. Ontem. Foi para executiva, né? Porque tá certo. tudo na mão da executiva. Quando vem de lá, fica a grande interrogação, né? E como vem, tá? A gente viu tudo que aconteceu na eleição do conselho, tudo que a gente passou naquela eleição do conselho, e a gente tem se repetindo, né? Aquelas mesmas jargões, aqueles mesmos, né? A gente tá vendo, a gente tá tirando. Cara, acho que assim, um Ctrl+C, Ctrl+V, em 3 minutos se tira uma lista, manda em qualquer lugar do mundo. Na teoria, né? Mas no Ceará não, o Ceará é diferente, né, cara? O Ceará tudo é muito complicado, O Ceará tudo é muito difícil. tão diferente que existem softwares, sistemas prontos de portal da transparência, mas o clube decidiu fazer com a equipe interna, porque a equipe interna lá deve ser muito boa, ou diferente mesmo, do que pegar já um sistema pronto. E é pra você ver como tem coisas que só acontecem ali e a gente não sabe o porquê. Até porque a gente tenta saber o porquê e não recebe a documentação. É justamente isso. A gente quer saber o que acontece, mas infelizmente a gente não tem esse acesso. É difícil, meu amigo, é difícil estar falando isso do clube da gente, que a gente gosta, né? Que a gente queria que tivesse em outro momento. Teve tudo, né? Tem tudo ainda. Mas a gente está falando das mesmas coisas. Elas se repetem. Se repetem e a gente chega a um momento de um recurso que vai entrar para o clube para 50 anos, Isso vai é ser gasto pesadamente em um único ano buscando um acesso. Isso é um recurso importante que seria, na minha opinião, destinado à infraestrutura do clube, aumentar patrimônio do clube, vai para investimento da base mesmo, que é o que dá um retorno satisfatório para o clube também. Então, vai servir para apagar incêndio, né? Vai apagar incêndio e investidores. Eu vou falar aqui os valores só pra gente passar esse nervosismo nosso. Eu acho que são 120 milhões comprando 50 anos de 20% do direito de transmissão, não é isso? É muito dinheiro, meu amigo. É muito dinheiro que a gente recebe e a gente vai gastar todo nesse ano pelo orçamento que foi apresentado. A gente vai gastar o valor todo pelo orçamento, tá? Tudo que a gente pode dizer pelo orçamento, não sei se pode ter alguma mudança ou não, sim, mas pelo que a gente viu e foi apresentado, é só para pagar despesa mesmo. É um grupo de investidor que a gente também pediu acesso à documentação, também não teve. Pagar ali folha, pagar para pagar o custeio do dia a dia, as despesas do dia a dia, para que a gente tenha o acesso aí no final do ano. Mas a gente vê outros clubes aí, a gente estudou alguns clubes, se não me engano é o Cuiabá que está utilizando esse recurso para a construção de um centro de treinamento super moderno. Tem uma matéria aí bacana, quem puder acessar, um centro de treinamento moderno, com muitos campos aí, grama sintética, com estrutura de primeiro mundo. Mas eles estão usando esse dinheiro e estão aplicando para servir de patrimônio para o clube. Porque isso são 50 anos, né? Provavelmente quando acabar os 50 anos, muitos de nós não estaremos mais nem aqui. Não. Então a gente está falando de 2075. Então, pessoal, o Ceará vendeu até 2075 de 20%. E a gente não sabe para onde esse valor está indo. É um valor, só te interrompendo aqui um pouquinho, Kelvin. Se você reparar, tem até uma empresa que está investindo no interior do Ceará aqui, 300 milhões, né? Porque ele sabe que vai ter retorno. Então a gente está recebendo aí quase 50% desse valor que está sendo investido por estrangeiros para também aplicar nesse sentido, e não vamos aplicar. Nós vamos apagar incêndio. Sem contar, a gente precisa mencionar também que isso é gestão temerária, né?
É um valor que está sendo gasto e que vai repercutir no próximo mandato, né? É interessante aí, porque assim, se o valor fosse usado, desculpa te interromper, mas se o valor fosse usado pra gente tirar as certidões aí, que parece que tem certidões aí que não estão saindo, né? Se a gente usar esse valor para obter a certidão, para a gente poder participar de projetos aí de lei de incentivo ao esporte, ou de qualquer outro projeto aí que tenha o recebimento de verbas públicas, a gente vai precisar da certidão. O Ceará parece que está sem certidão. Inclusive, essa foi uma provocação minha, foi uma pergunta minha, que eu fiz ao Sampaio e ao Lizardo, que estavam apresentando o orçamento para nós conselheiros, né, porque a gente teve essa informação e, no primeiro momento, né, titubearam, mas depois disseram que houve aí uma escolha, né, num dado momento no ano passado, e nessa escolha acabou-se aí atrasando os pagamentos, né, dos acordos que já existiam, né? Então eles agora disseram, a informação que eles deram no dia, é que estão tentando repactuar essa dívida, mas o que é que acontece enquanto isso não é repactuado? A gente fica impedido de receber recursos federais, porque você, quando não tem a certidão negativa de débito, né, você acaba ficando impedido de receber esse recurso. Então, por exemplo, a gente poderia, e eu até tinha dado essa ideia, vinha conversando com o Evaldo quando ele ainda estava lá no Ceará, e eu acho que eu falei isso com o Guilherme Pequeno na semana passada, né, o diretor administrativo, conversando com ele, ele disse assim: Guilherme, a gente está impedido, por exemplo, de fazer um trabalho com o imposto de renda da pessoa jurídica. Não é lei de incentivo, não. Nós que pagamos imposto de pessoa jurídica, eu posso pegar 7% do meu imposto devido e fazer a doação para o clube, tá entendendo? Esse dinheiro vai cair. Então, o que é que acontece? A gente não vai poder fazer essa campanha. Tu imagina aí 7% digamos que o cara pagou aí no ano 100 mil reais. São 7 mil reais. Que ele vai poder destinar ao Ceará. Imagina que Imagina todo. Se eu não me engano. Se a gente tiver 5 mil pessoas, Cássio, é isso? Acho que e aí vou usar o Flamengo tem até uns. Né, um Fla-Anjo, né? Exatamente. Ele coloca lá o número. São meta, milhões, né? A meta, milhões que a torcida vai lá, doa, né? Entendeu? E arrebate. A gente sequer pode participar, cara. Por quê? E nós temos projetos aprovados pela Lei de Incentivo Federal, aí sim, nós temos projetos aprovados, mas a gente não pode captar por causa das certidões negativas que não pode. Nem chegou a subir os projetos. Porque é o seguinte, é um pré-requisito, vocês falam ali online, mas ao vivo, assinado no microfone. É um pré-requisito para subir o projeto que você tenha CND, o que está sem CND, Cássio. Então nem chegou a subir. Eu não sei se vocês falaram aí que eu não ouvi, eu tinha saído, mas a CND é a certidão negativa. Uhum. Sim. Não subiu nada, Cássio. Não subiu nada. Não foi nada, entendeu? É complicado as coisas. Mas a gente não tinha informação de que a gente já tinha, por exemplo, algumas empresas com potencial, né? Com recurso captado. Pois é, então assim. As empresas, eu fui visitar a empresa. Uma carta de intenção, né? 200 mil por mês para aportar dentro. Eu vou fazer aqui um comparativo aqui só para vocês saberem. O que é essa captação? Por exemplo, ano passado o futebol feminino passou vergonha. A gente já perdeu aí de 10, 11, 12. Vergonha nacional. Por desleixo do clube. Então, o clube não tem orçamento, ficou sem orçamento. Mas esse valor poderia ter sido captado pela lei de incentivo ao esporte. Perfeito. Questão do imposto de renda. Então, o futebol feminino poderia ter tido uma história diferente. Algo fácil de resolver. Fácil de resolver, sabe por quê? Porque, cara, é o seguinte. Entra lá, vai trabalhar, pô. Não tá, por amor, não, eu sou contra a diretoria ser remunerada e tudo, tem que ser por amor. Tudo bem, então quem tá lá fazendo as coisas por amor, que vá trabalhar, cara. Não é possível você, por exemplo, ter um cara que trabalha com o projeto dentro do clube e não elaborar um projeto durante a estadia dele lá no clube. Isso é um absurdo. E a gente com profissionais gabaritados, trabalhando para isso, pessoas se preparando, mesmo que não tivesse, não entendesse, foram atrás de conhecer, pesquisar, ler, né? E para ter esse conhecimento para poder desenvolver alguma coisa. Então, assim, não deixam as pessoas trabalhar, nem trabalham, né? Porque quem foi no Ceará nos últimos anos, cara,
o Eduardo Arruda é de prova aí e tal, inclusive quando ele ainda estava lá no clube, sentei com ele para conversar. Ele estava? Ele Desde saiu? Não sei. Desde 2019, eu queria fechar uma parceria da Unifor com o Ceará. Desde 2019, eu tento fechar uma parceria da Federação Cearense de Hóquei e Patinagem com o Ceará. O rival já tem essa parceria há 20 anos. Eu estava tentando restabelecer, porque eu já tive essa parceria na transição ali do Alexandre Frota, né, para o Eugênio Rabelo. Então a gente tem, assim, dando tudo, cara. Eu disse para ele, cara, eu só preciso que a permissão de utilizar a marca, certo? Mas a gente vai dar tudo, pagar as taxas de arbitragem, pagar os materiais que não são baratos, muita coisa a gente importa da Europa, até mesmo aqui da vizinha Argentina, e nada andava, cara. Então, assim, a gente quer fazer com o clube, a marca do clube evolua, aumente, certo? Eu acho massa o slogan do Barcelona, muito mais ser um clube, certo? E a gente tem que pensar isso, que o Ceará é muito mais que um clube de futebol, cara. O motor de arranque do Ceará é o futebol. Ele existe por causa do futebol. Mas por que a gente não explora o potencial? Isso é mais negócio, isso é mais dinheiro, certo? É tudo. O Flamengo, por que é que o Flamengo investe milhões no basquetebol? Por que é que ele apoia uma equipe de ginástica que é praticamente a base da seleção brasileira? Hein, Cássio, o Ceará foi campeão da Copa do Brasil, futsal. Quem não se sente orgulhoso? Com certeza. Você para assistir, vai buscar uma forma de assistir. Copinha mesmo, a gente se senta e vai assistir o jogo da Copinha, porque é a Você falou um exemplo, Cássio, em 2019, né? Então, para aqueles que falam que assim, o pessoal só aparece no momento difícil, só aparece em ano de eleição, turbulento. Então, assim, são N exemplos que a gente está citando desde o início do programa, que a gente tenta, que a gente vai, que a gente bate a porta, que a gente tenta conversar, vamos fazer o clube crescer. A gente não tem, cara. Quantos projetos foram apresentados? Não. Ainda dizem que a gente tá lá para alguns dizem que a gente tá lá para conturbar o ambiente. Conturbar. Cara, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar esse clube, gente. Vamos mudar de pensamento. Das operações que a gente está falando. Só recordar aqui desse gasto com recurso da Liga. São por 50 anos. 50 anos, né? E o que acontece? Lembrando que a partir de 26, a gente na Série A recebe 20% a menos da TV. Da cota que seria nossa, porque só vai 80% do valor. Só 80% do valor. E tem um detalhe, a Liga aí, ninguém sabe se vai acontecer, se realmente vai acontecer. Se não acontecer, tem que devolver. Tem que devolver o dinheiro. Mas tem a cláusula. Mas tem um... Aí praticamente não tem que devolver nada, não. Se eles abortarem a Liga, aí tem a multa lá, que os clubes ficam como se fosse pelo que ele recebeu, fica por isso. Eu acho que assim, a gente... se tem a cláusula de segurança, retira aqui até a que fala. A gente tá torcendo. Perdão. A gente continua torcendo. Agora, o que a gente quer é a tal da transparência de como está sendo gasto. Eu acho que isso é o papel do conselheiro. Isso é o papel do Conselho Deliberativo do clube. Então, assim, a gente chega lá perguntando, tá tranquilo, o que é que a gente pode ajudar e como tá... São perguntas básicas, tá? Porque é muito dinheiro em um só ano. E aí vem os questionamentos. No ano de eleição, para a Série B... E aí a torcida tá empolgada, maravilhoso isso, e tem que estar empolgada mesmo, e ela sempre é empolgada. Mas assim, gente, vamos ter calma. Responsabilidade, tá? né? Isso tem que ter responsabilidade. Eu não sei como é que tá o nosso tempo aí, Gabriel, mas eu acho que é bom a gente, se tiver no final... Falta só falar sobre a repercussão. Vou puxar aqui só a última pauta aqui também. Não deu tempo de falar do rito, né? Não deu tempo de falar do rito do estatuto, né? Mas vou puxar aqui uma pauta, acho que com todo o nosso tempo. Mas todo mundo que está aqui, que está participando, todos são conselheiros, todos aqui amam o clube, todos aqui, a vida de muitos, ou praticamente todos, se confunde com o dia a dia do clube. O nosso humor, ele depende muito também do nosso clube. Com certeza. Isso é unânime aqui. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, vai ver que todos nós aqui no estádio, independente do jogo, a gente vai estar lá, a gente vai estar para apoiar. O que nos uniu aqui foi realmente o amor que a gente tem pelo clube, essa pauta de paixão, de torcer. Isso, tudo que a gente fala é porque a gente ama muito, a gente quer que dê certo, sabe?
A gente luta, a gente vai fazer nosso papel. O papel hoje torcedor e conselheiro. Como a gente está conselheiro, cabe a nós representar aí 3, 4, 5 milhões de torcedores que a gente tem. Então a gente não vai deixar passar, nem que seja uma vírgula mais sem que a gente possa expor e a gente possa dizer um pouco mais do que acontece no clube internamente, tá? Nós somos conselheiros e somos... E torcedores. Então, Antes de conselheiros, nós somos torcedores inconformados. Exatamente. Assim, eu até fiz um paralelo recente. Vamos procurar um torcedor nosso que esteja 100% esteja pleno com o clube. É muito difícil achar. Sempre vão ter sempre vão ter outras questões. E muitas das questões são questões administrativas. É um treino que você não consegue assistir, é um distanciamento, é uma forma de comunicação muito falha ainda com a torcida. Mas o nosso propósito aqui nessa participação é dizer o quanto a gente ama esse clube, o quanto a gente quer que esse clube cresça. Eu acho que para todos nós aqui esse é o grande diferencial, é esse amor que a gente tem, que foi... Eu vou voltar no tema que a gente falou rapidamente, mas o amor que a nossa torcida tem no treino aberto que teve, é surreal, meu amigo. Total. Você vê as pessoas, é um momento, você leva a família, leva quem quer que seja, você aproveita, você tem uma diversão, você tem o prazer de ir ao estádio. Então, assim, pra mim, aquilo ali é a nossa torcida. Aquele momento representa o clube. Confraterniza ali. Que foi um encontro de amigos. Sim. Então, aquele momento ali de quase 15 mil pessoas para ver um treino, ali é Ceará. Aquele momento ali a gente sente que o Ceará existe. Raiz. O Ceará raiz, o Ceará existe. E qual é a torcida que faz aquilo ali no jogo, aliás, no treino, que, assim... Não é nem antes de uma decisão de campeonato. Que a gente vê os times. Eu vi uma entrevista que tinha lá um ranking de torcidas, né? Eu acho que América Mineiro, Santos, todos abaixo da média na Série A, todos abaixo dessa média de 14 mil. Vários times de Série A não conseguem colocar isso no Pois é, a gente põe num treino que não é véspera de um final de campeonato. Porque às vezes o Corinthians pega lá, abre o estádio. O São Paulo fez isso agora também, recentemente, antes da disputa da final da Copa do Brasil. Então, assim, os caras às vezes abrem quando tá ali faltando véspera ou antivéspera de jogo, né, de uma decisão. Mas, para conhecer o elenco, você abrir um estádio para mais de 14 mil pessoas, não existe não, é só torcida do Ceará. Ceará. E a gente fica o nosso apelo aqui também para que a torcida do Ceará consiga ter essa oportunidade de entrar no conselho também, que é tão difícil, né? É tão difícil você conseguir acessar o conselho, você conseguir participar, né? Para entrar no conselho, você tem que ser sócio proprietário caríssimo. Então, acho que o estatuto, a gente está debatendo aí ao longo dos episódios aqui dos amigos do conselho. Acho que é importante a gente tocar nesse tema também. É isso aí. Pois, meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. O momento aqui foi muito bom. Muito bom aqui o nosso momento, a nossa conversa, esse bate-papo. É interessante a gente transmitir para quem está um pouquinho do lado de fora, porque a gente também está do lado de fora, né? Porque a gente não sabe muito. Mas assim, mas a gente transmitir um pouco do que a gente sabe, transmitir para a torcida, e que a torcida ela sabe que a gente tá fazendo isso porque a gente ama o clube. Primeiramente existe o amor. Então todos os episódios do Amigo do Conselho a gente vai focar no clube, a gente está focando nas ações, nas mudanças. É muito mais. A gente quer transformar e quer mudar realmente o clube. A gente quer dar torcida mais mesmo. Participante. Isso. Clube. Então, eu agradeço aqui a presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigado até pelo convite de estar aqui. Sempre isso que o assunto for Ceará. Debutando, né? Tá debutando? Sempre que o assunto for Ceará, eu estou à disposição, 100%. Ceará, para mim, é uma grande alegria poder falar, poder vivenciar, poder fazer parte dessa história, tá? Então, isso para mim é uma grande honra. Eu tenho uma grande honra em ser conselheiro, em ter feito parte um pouco da história do clube agora, mas a gente está só começando, certo? A nossa história está começando, a gente tem muitos capítulos já que a gente participou, e o sonho nosso de transformar o clube, dele ser um clube gigante, a gente vai conseguir. Só vai depender da gente. Com certeza. Eu falo, Gabriel, que assim, o potencial do Ceará é grande demais e a gente não pode simplesmente deixar passar ou ver tudo isso que a gente viu durante os anos, né? Assim, eu saio de casa, o Evaldo sabe, vocês, meu filho doente, ele, papai, Ceará de novo, papai. Eu tô doente. Ele doente, eu fui fazer exame com ele. E assim, você fica, sabe, Ceará
é meu trabalho e casa, tá, mas Ceará. Então, assim, a gente está se reunindo, a gente está... É por amor, é por paixão, mas é por evolução do clube. Sim. Sempre. Então, aqui eu não vejo uma pessoa, né, pensando diferente disso. Todo mundo querendo o bem do clube, querendo que o clube volte, né, e suba mais ainda, né, os andares que ele pode subir. Então, assim, para mim é um prazer, vou voltar e sempre que for para falar do Ceará e para bater do Ceará, eu tô aqui, meu amigo, e ninguém vai abrir não. Somos Ceará. Minhas considerações finais é dizer que foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Falar do Ceará para mim é uma grande alegria, é um lazer que eu tenho, faz parte da nossa vida. Como se estivesse falando de alguém da nossa família, né? O Evaldo até pediu para mim, para mencionar algum fato histórico, algum jogo bacana, e eu lembrei. Né? Eu acho que nas minhas considerações finais aqui eu quero falar justamente sobre isso. Eu acho que o torcedor do Ceará, ele quer voltar a ter dias de glórias, sentir aquela emoção, aquele sentimento de luta, de garra, né? de unidade, né? Entre torcida, jogador. Né? Eu me lembro vou citar aqui do jogo com Ceará e Flamengo no PV, salvo engano, foi 2012, 2011. Copa do Brasil. Copa do Brasil, que a gente eliminou o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, carroça sem freio, meu amigo. É isso que a gente quer. A gente quer aquele sentimento de eliminar o Flamengo dentro do PV lotado. A gente tinha um Ureia, viu? Hã? A gente tinha um Ureia. Washington. Um abraço pro Washington aí. Obrigado por esse dia, esse sentimento aí. Essa lembrança eu vou guardar na minha memória aqui, no meu coração para sempre, porque foi um dia muito especial para mim no PV, porque eu quis mencionar porque o Evaldo me pediu para falar de um momento bacana aí do passado, mas é isso. Um prazer e estou sempre à disposição. Bom, eu me despedir aqui da torcida alvinegra, pedir à torcida, eu acho que isso é até redundância, mas torcida, vamos chegar cada vez mais junto ao time. Eu acho que a gente tem uma perspectiva boa esse ano, né? Agora, a gente vai fazer a nossa parte enquanto torcedor. E a gente espera, sinceramente mesmo, que aqueles que hoje estão comandando o nosso clube, eles possam realmente mudar a sua linha de pensamento e a sua linha de ação, né? A gente tem que fazer com que esse clube seja democrático, esse clube tenha transparência, esse clube tenha governança. A gente está precisando disso no Ceará. Cara, o futebol mudou. O futebol não é o mesmo de 10 anos atrás. Não é, de 10 anos atrás. E a gente continua, de certa forma, agindo de maneira amadora, certo? Como se a gente estivesse ainda no século passado. E passou. Era aquele momento, poderia se trabalhar daquela forma. Mas a torcida do Ceará está de parabéns. Parabéns pelo comparecimento, por estar abraçando a equipe. Isso ela nunca deixou de fazer. Certo? Nunca abandonou. E tá aí uma coisa que a gente tem, um lema que é certo, é que a torcida do Ceará nunca abandonou. Tá aí o sócio-torcedor, a quantidade de sócio-torcedores que nós temos hoje para comprovar isso. Nós estamos na segunda divisão, nós tivemos um ano. Ele só não foi pior porque a gente ganhou uma Copa do Nordeste. Senão teria sido um desastre. Lamentavelmente teria sido um desastre. Né? Mas ela está mostrando cada vez mais que ela ama e que ela apoia o clube. Então, meu irmão, presidente João Paulo, diretoria, meu irmão, façam valer a pena, certo? Esse esforço que nós, torcedores, fazemos. Porque todo mundo aqui é torcedor. Nós não somos conselheiros, estamos conselheiros, mas nós somos torcedores. Carlos, perfeito. Isso a gente nunca vai deixar de ser. Agradecer aqui o convite ao debate, aqui, o convite para participar da mesa. Agradecer o convite para participar da mesa. Saudar aqui aos companheiros de mesa e dizer que, como o Cássio falou, falar do que eu falou, vir falar do Ceará é bom demais. Satisfação estar aqui. E também da família, segunda-feira já teve um
um encontro, hoje já tem outro e tem que pegar o menino no colégio, a gente vai lá, hoje é você. Eu tô preocupado aqui que eu não lembro nem se Esse eu jeito. avisei pra minha esposa que eu tinha esse podcast, rapaz. Aí é preocupante. Eu tô se eu não tiver avisado, o bicho vai pegar. A minha sorte é que a minha mulher tá trabalhando até tarde hoje. Escapou. Mas é mostrar que a gente hoje desprende muito da família, muitas vezes do dever, em prol de um amor grande que a gente tem ao clube, né? E que a gente fica triste com quem hoje está na diretoria, quem está à frente disso, que eu acredito que sejam sim torcedores, mas que levam um lado político além do seu amor, né? Pensando que a gente pode estar para prejudicar, porque a gente pode estar pensando em algo que eu vou ser muito sincero, eu, presidente do Ceará, se baterem na mesa assim, não tem um aqui que tenha coragem, eu digo eu tenho, eu vou dizer que tenho, mas né, eu acredito que todos aqui têm essa perspectiva. 100%. Você com certeza. Né? Então, só agradecer, desejar uma boa noite e, se Deus quiser, até uma próxima aqui, mais debate sobre... Meus amigos, uma honra dividir essa vez aqui com vocês, esse bate-papo. Muito obrigado a todos. Esperar o próximo episódio aí que vai sair. Boa noite e até mais.